Bom dia, preciosos irmãos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na fé que vence o mundo. Mais uma vez agradecemos ao Senhor por estarmos juntos novamente aqui nesse lugar, nesse pequeno lugar humilde, como vocês veem, né? Não é um estúdio. Aqui atrás está 2 computadores e atrás está um armário que eu fiz humilde, né, para armazenar a mensagem. Como aqui a gente mora de aluguel, então não temos muito móvel, né, de luxo, um gabinete de luxo, um escritório, mas temos uma necessidade diante de Deus e de seu Filho, né, de fazermos a obra do Senhor, como Ele tem nos determinado a fazer. Me perdoe, às vezes eu não fico um pouco inquieto, né, no vídeo, mas que Deus possa nos abençoar grandemente. Aqui vai a nossa saudação desse domingo. Que Deus possa vos abençoar em todo o mundo, nossos irmãos no Haiti, na Venezuela, no Chile, nos países escandinavos, na Coreia, Croácia, em todo o mundo, no Afeganistão, nossos amados irmãos muçulmanos, companheiros. Estamos todos no mesmo barco, companheiro, individualmente de religião, individualmente de crença, de opinião. Nós todos somos mortais. Eu estava meditando ontem num assunto aqui, vendo algo aqui, e uma coisa me veio tão profunda no meu coração, e me veio aquilo ali: liberdade não é fazer aquilo que se quer fazer, o que podemos fazer. Ser livre é fazer aquilo que nos é mandado fazer e como fazer. Isso nos faz livre. Porque quando você faz aquilo que você quer fazer, isso não lhe faz livre, lhe faz você preso, escravo das suas próprias opiniões. E é isso que nós somos. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes eu tenho gravado esse vídeo e eu não sei o porquê. E não sei qual é o fruto que ele está dando na casa, nos lares de várias pessoas que têm acompanhado através do Espírito Santo. Vejo que não tem muita visualização, né? Se fosse um vídeo eu vou falar algo aqui, de pornografia ou de crime, basta bater um vídeo aí de acidente de carro, em questão de segundos dá milhões e milhões de visualização. Mas como é um vídeo de ministério da palavra de Deus, e não sou famoso e nunca vou ser e não quero ser, e então é difícil, mas eu agradeço a Deus pelos países que têm entrado nesse vídeo. Eu creio que está surtindo algum efeito. Então vai nossas saudações para nosso amado José Brana, para todos os representantes. Nunca vou me cansar de dar saudações a ele e todos os representantes da voz de Deus em todo o mundo. Cada lar, cada família, cada escritório, cada gabinete, cada máquina que é dedicada, que vive em pró das mensagens do sétimo anjo. Que Deus os abençoe. As suas mãos, os seus olhos, seus ouvidos, seu tato, seu paladar, seu olfato, sua audição e suas visões. E o seu corpo, que é verdadeiramente escolhido para Deus, para fazer esta obra que hoje está alcançando os 4 cantos da terra. Que Deus possa vos abençoar grandemente, no precioso nome de Jesus, o Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Muito obrigado, meus preciosos irmãos. Eu gostaria de começar mais uma vez. Eu parei na página 659 da mensagem A Era de Pérgamos. E vamos ler. Eu quero ler agora no livro de Atos, capítulo 3, versículo 17, né? Atos 3, 17. Eu creio que seja aqui, né, que o profeta fala aqui. Atos 3, 17. Vamos ver aqui rapidinho, né? Que Deus possa nos dar mesmo guarda-graça mesmo. Atos 3, versículo 17. Vamos ver aqui. Que o profeta de Deus refere aqui a essa escritura. Quando Pedro, Atos 3,16, quando Pedro foi interrogado no Sinédrio, diante do Sinédrio, então
eles souberam que eles não eram homens letrados, homens de conhecimento teológico, mas no entanto, quando eles foram interrogados acerca do que tinha acontecido com aquele coxo na porta chamado Formosa, todos conhecem isso, essa escritura, e então eles falaram com liberdade, porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí volta o que eu falei anterior, que ser livre não é fazer aquilo que eu quero, mas sim fazer aquilo que me é permitido fazer por Deus, aquilo que me é mandado fazer. Então, quando Jesus libertou eles, então eles eram livres agora, mas eles estavam a comando daquele que tinha poder, que tem o poder de libertar. Por isso é que ser livre não é fazer aquilo que eu quero, porque quando eu faço aquilo que eu quero, Paulo diz: aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Quando Paulo diz aquilo que eu quero eu não faço, não é queria dizer que ele queria fazer o mal, né? Não é dizer que não, quando ele diz aqui eu sei que seja correto, que aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Quer dizer, em outro lado, dentro dele existe uma batalha para ele não querer servir a Deus, mas ele fazia, porque ele era livre. Oh, glória, ele era livre, então isso fazia dele um homem de fazer aquilo que ele não queria, mas é aquilo que Deus queria que ele fizesse. Aleluia, amém? Eu vou, se for, então que Deus possa nos abençoar grandemente. Então no livro de Atos, capítulo 3, vamos orar depois dessa escritura, e vai nosso abraço para os irmãos no Brasil, na África, em todo o território nacional, o pastor Cambalândua e o pastor Pelágio, na Argentina, nossos irmãos no Peru, no Chile, vai nossas saudações a nossos irmãos que estão enfrentando essa tempestade. Eu me lembro depois que houve o alinhamento dos planetas nos Estados Unidos e o presidente dos Estados Unidos pediu oração, e então caiu essa catástrofe nos Estados Unidos. Sentimos muito, né, porque já o irmão Brana profetizou muito acerca disso, que a América tinha virado as costas para Deus. E, no entanto, quando um país, um povo, vira as costas para Deus, então o que vem para nós é repetindo a destruição. Mas por causa dos eleitos, vocês podem, americanos, descansarem, meus preciosos irmãos, ainda tem José Brana ainda. Né? O irmão José Brana ainda está em cena. Creia nisso. Billy Paul ainda não viu o tubarão nadando sobre Los Angeles. O irmão José Brana ainda não alcançou ainda os 4 cantos da terra. Segundo o relato que eu pesquisei na internet, ainda falta 30 e poucos países, não é para a memória, para essa mensagem chegar. Mas ela está chegando. Então, descanso. O que acontece com vocês aí é Deus chamando a atenção do povo. Eu estava vendo um vídeo que numa cidade aí, que o prefeito mandou o povo armazenar alimento, comida, água, e muitos deles, no meio desse armazenamento, levando cerveja. Você lembra que eu falei no vídeo anterior que a volta de Jesus se tornou um meio de comércio que não traz temor para as pessoas, e tudo há Jesus na causa, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E você lembra que eu falei também que Jesus está voltando. Ele veio a primeira vez para redimir sua igreja, a segunda vez para receber a igreja, a terceira vez com a igreja. Então, em qual dessas 3 nós estamos preparados para dessas 2 preparados? Quando ele vier com a igreja ou para redimir a igreja e nós somos essa igreja? Então, amado de Deus, me perdoa porque às vezes eu... Então vamos ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler do 17, que diz a palavra de Deus aqui.
Vou ler do 15, perdão. Vamos ler o 14. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desses um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. A este que verdes e conheceis, e a fé que é por ele deu, antes a este na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Eu quero ler também dessa escritura, para a gente entrar na era de Pérgamos, voltar mais aqui atrás, no livro de Oséias, do capítulo 6, Oséias capítulo 6, que diz aqui, vamos ler aqui. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despertou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que regra a terra. Amém? Pai maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, obrigado, Senhor, por tua bondade, Pai Santo, nesta manhã, ou nessa tarde de domingo, por estarmos mais uma vez de volta, porque algo no nosso coração, Pai, arde para fazermos esse trabalho. E apresentamos cada irmão, essas almas nas tuas mãos, teus filhos. Peço-lhe perdão pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, pelos meus pecados, por tudo que é desagradável diante do Senhor. Rogo pelas vidas de teus filhos nos Estados Unidos, na Índia, na China, na Coreia, na Rússia, na Alemanha, na Itália, em Israel, em toda parte do mundo, Pai. Onde esse vídeo, onde teus filhos têm acompanhado, esse teu humilde servo que gaguejo, que não tenho um ensinamento adequado, mas o meu ensinamento é a tua palavra, Pai. Por isso eu te agradeço por tudo, pelo nosso amado José Brana, por toda a equipe, cada pastor, ministro, cada evangelista, diáconos, cooperadores, porteiros, administradores dos ministérios da Tabernáculo Brana em todo o mundo, da mensagem precursora da tua segunda vinda em todo o mundo. Por isso nós te agradecemos nesta tarde, no precioso nome de teu Filho Jesus, o Filho de Deus. Rogamos a tua presença nesta hora e a tua misericórdia no coração para ressuscitar os mortos, fortalecer os fracos, levantar os caídos, Pai, e despertar os que estão dormindo. Pai, ajuda-me nesta caminhada, ajuda-nos nessa jornada, ajuda teus filhos, jovens, mulheres, crianças, senhores e senhoras, adolescentes. Oh Deus, abençoe eles, dá-lhe a tua paz e o teu amor no coração deles, que todos quanto essa voz enquadra dentro de seus lares, se os lares estão dispensos, se as famílias estão em dificuldade, se há desemprego, necessidade, cura, libertação, Pai. Se há filho nas drogas, mãe afastado, pai afastado, que através dessa humilde oração com o nosso profeta, Pai, nós podemos entrar nos lares das pessoas e que a mão de nosso amado José Brana, que é a nossa bênção, como foi falado em profecia, o Senhor usando os lábios do profeta no dia que ele foi apresentado, pregando a mensagem de demonologia,
e que a voz saiu e disse: José, que você seja uma bênção para muitas pessoas, e que esse dom possa entrar no meu lar, na minha alma, no lar, que essa bênção, assim como José no Egito, que era da semente de Sem, foi uma bênção para toda a terra, Pai, que assim também esse José, que também é da semente de Sem, herdeiro com Isaac, com Abraão, com Jacó, Pai, no precioso nome de teu Filho Jesus Cristo, nós rogamos nesta tarde. Oh Deus, ajuda nos teus filhos. Abençoa nossos amigos e inimigos. Abençoe, Pai, aqueles que ainda hão de ser alcançados. Dá-lhe recurso, força, segurança, fortaleza e condição para os evangelistas, obreiros, para que eles possam ir em busca dos eleitos, para batizar os eleitos. Que esta mensagem venha profundamente penetrar no coração deles. É que nós rogamos em todo o mundo eternamente. Amém e amém. Amado, você vê que eu li aqui duas escrituras. Oséias e Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro sendo interrogado pelo Sinédrio acerca daquele feito que tinha acontecido, daquele coxo andar. O irmão Brana chega a falar, eu gosto quando o irmão Brana relata acerca daquele rapaz também que foi curado, cego. E os sacerdotes interrogaram ele acerca de quem tinha feito aquele milagre. E então ele foi e relatou que seria um homem chamado Jesus. Então eles começaram a dar o diagnóstico de quem Jesus era. Que Jesus era um pecador, que Jesus não era nem mesmo reconhecido, consagrado pelo Sinédrio como sacerdote, e assim por diante. Então ele disse que se ele era pecador não, mas que ele tinha nascido cego, e que desde que o mundo existia, nunca tinha visto na história de um cego ser curado, até o relato que ele tinha. E se passou por Novo Testamento isso aí, então eu creio que pode ser assim. A Bíblia diz assim, então a Bíblia fala assim, o irmão Brana diz assim, então acabou. Mas, no entanto, eles começaram a diagnosticar Jesus segundo os seus entendimentos, segundo os seus tribunais, segundo os seus conhecimentos, a sua própria pessoa. Porque quando eu julgo uma pessoa, eu estou analisando a mim mesmo, quando eu julgo uma pessoa. Então eles julgavam Jesus por aquilo que eles eram. Eles julgavam Jesus por aquilo que eles eram. A mídia, o mundo, julga a mensagem do irmão Brana por aquilo que eles são. Pastores, ministros, termos nacionais, ignoram o irmão Brana, assim como eles são ignorados. Porque eu disse anteriormente, e vou repetir, Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos chamados para ser livres. Por isso é que nós fazemos aquilo que é para fazer. E como fazer? Batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é do irmão Brana. Batismo em nome de Jesus Cristo não é do irmão Brana. Se tem alguém aí batizando em nome do irmão Brana, coitado deles, é porque eles não são livres. Se tem alguém dizendo que o novo nome é William Brana, eu não me importo com isso. Olha, eu não tenho uma grande igreja. Eu faço mais a obra de um evangelista do que de um pastor. Deus me chamou para fazer a obra de um evangelista. Mas em 2009 eu fui reconhecido como pastor. Nem queria, nem imaginaria isso. Eu tinha algo no meu coração acerca disso, mas não tinha. Ninguém não corria atrás, então eu fui reconhecido. Mas eu faço a obra de um evangelista. Então eu vejo homens consagrados, irmãos, debatendo tolice.
Irmão, quando Paulo foi chamado para o ministério, Paulo tinha certeza daquilo que ele tinha recebido. Ele chegou a encontrar Pedro, Tiago, que estavam se atrapalhando com circuncisão, com incircuncisão. Mas Paulo sabia onde ele estava firmado. Deus disse para Paulo, Paulo, anda sobre o teu próprio pé, não fica andando sobre os passos dos outros. Eu te chamei para a luz dos gentios. Se nós somos chamados para ser luz, né, entre os gentios nesse mundo, nessa geração, então por que nós vamos se atrapalhar? Não se pode evitar o inevitável, irmão. Não se pode evitar. Jesus nunca se preocupou com Pilatos, com Herodes, com Caifás e Anás. Ele só colocou eles no lugar que eles eram. Ele só atribuiu eles, enquanto eles estavam querendo colocar Jesus num lugar que não era de Jesus, Jesus colocou ele no lugar que eles eram. Quando Caifás tinha saído do templo, disse a oferecer sacrifício, ele saiu aplaudido pelo povo. E Jesus olhou para ele e disse, tu tem por pai o diabo. Porque Jesus, e ali estava o sacrifício diário. Ali já estava o sacrifício vivo, não era mais sangue de bode, de ovelha, como diz Mombrana. Então, amado de Deus, aí os irmãos ficam perdendo tempo com tolice. Eu encontrei, tem muitos deles aí que às vezes me embarra. Teve um que mandou uma música para mim, que o nome William Brana. Eu vou perder meu tempo com isso. Um precioso irmão do Maranhão mandou umas mensagens para mim, do reverendo Caco Felipe. Eu vou me preocupar com isso. E o que eu respondi para ele foi quando ele disse para que outrora os bramitas. Outrora ele era um bramita, agora ele não é mais. Agora não é mais. Então ele disse para mim que agora o profeta agora é Caco Felipe. Ô glória, amém. Se ele é um profeta, engraçado que eu fico vendo. Que ninguém quer ser diácono, ninguém quer ser evangelista, ninguém quer ser... É só profeta, né? Então, irmão, eu estou rindo pelo meu coração, não estou rindo de hipocrisia. Então, o irmão disse que agora o profeta era Caco Felipe, porque ele era a voz da meia-noite. Amém! Quanto mais voz tiver para beneficiar e encontrar o último eleito, amém? Quem sabe o Caco Felipe, o reverendo Caco Felipe, que é reconhecido, foi consagrado, então tem que respeitar, né? Tem o ministério de alcançar o último eleito. E quem sabe que ele também seja um eleito. Ou quem sabe ele é o último eleito, não sabemos. Então, tudo que eu disse para o irmão, mandei para o irmão, pode dizer, irmão, Deus lhe abençoe. Parabéns, porque você teve a visão de reconhecer a verdade. Então os preciosos irmãos ficam se atrapalhando com besteira, com tolice. Que tem fulano pregando que o novo nome é irmão Brana, que isso e aquilo outro. Irmão, Jesus deixa bem claro, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão Brando diz que eu sou é um pronome pessoal. Então, por que eu vou estar me preocupando se tem fulano, cicrano, beltrano, dizendo que o novo nome é William Brana, dizendo que batizando em nome de William Brana? Isso é para dar comida para urubu, irmão. Isso é comida para corvo. Fica alimentando o corvo. Eu não me atrapalho com isso. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu me firmo que em 94, 93, 92, quando eu vim para essa mensagem, eu conheci a mensagem em 90 parece, e em 94 me batizei, mas em 90, um certo irmão, ministro Mariano, que tinha vindo de Portugal no Maranhão, eu era novo na época, 20 e poucos anos, e ele estava doente, veio com problema de câncer, e passou ali pelo tabernáculo onde eu fui gerado, no Belém do Pará, ali ao lado do ministro, pastor Eliese da Silva Ribeiro. Tenho muito estímulo por ele, muito respeito, né? Foi meu grande instrutor,
meu grande mestre, me ensinou muitas coisas. Se eu pelo menos praticasse 10% do que ele me ensinou, mesmo me corrigindo, às vezes me chicoteava de tal maneira que doía, que às vezes eu ficava com ira dele, mas hoje eu sou, pelo que eu tenho, agradeço a Deus. Agora, pelo que eu recebi, agradeço ao Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o missionário Mariano me chamou e sentou comigo. O tabernáculo era velho, então tinha rede. Até hoje ainda tem lugar de rede de altar lá no... Quando você for na rua Mariano, que gosta de rede, dormir de rede, lá nos cultos, tem rede lá, lugar lá para estar rede lá. Não sei como é que tá, mas até eu estava lá ainda tinha lugar. O pastor Léo fez questão de encher como é o nome? Encher até, olha, tá vendo que dá vir para Capoçu? De engate, de atador de rede. Então você que for à rua Mariana, nos encontros, pastores, então leve uma rede para dormir lá quando terminar a reunião. É gostoso dormir ali. Os carapanã não vão se importar de chupar um sangue novo. Que eles já estão saturados de sangue de paraíso, que é só açaí, então eles querem o sangue de pessoas do sul, de outros países, para ir lá e assim por diante. Mas então, o missionário Mariano me ensinou muito do ministério do missionário Joel Martins. Eu não conhecia, até nem se via falar. E ele me disse que no futuro isso iria me ajudar. E eu guardei isso, e isso entrou no meu coração. Então hoje eu sei onde eu estou firmado. Quando eu recebi o irmão Anderson em Belém do Pará em 2011, que eu nem sabia que ia ser representado, sendo reconhecido no Ministério Nacional Regional do Ministério do Pará no corpo da mensagem, nem imaginaria, porque eu fui consagrado, como eu falei, numa ilha chamada Cotijuba, né, pelo um ministro que tinha sido batizado por pastor Liese. E então, até hoje eu recebo esse próprio dizendo que eu fui consagrado por uma mulher, né? Mas foi o irmão, ela só apenas leu uma profecia, uma revelação, um sonho que Deus deu para ela acerca da minha pessoa. Ela pediu permissão para o pastor ler, então ela leu. Então, na hora que foram me consagrar, todos os irmãos, a igreja toda foram para frente e me ungiram como ministro. Não tenho uma grande igreja, mas nem igreja aqui na cidade eu tenho, mas Deus tem nos dado a graça de fazer o trabalho de um evangelista, né? Então me ensinou bastante acerca disso. E quando Deus enviou o irmão Anderson ali em 2011, né? Eu fui reconhecido em 2008, 2009. Em 2011 eu fui reconhecido, consagrado no ministério regional, pelo ministério que pastor Eliese, que queira ou não queira, ele é o ministro do estado do Pará, né? Deus usou ele para expandir o trabalho, tanto é que todos os ministros que foram lá não fizeram o trabalho tão excelente como ele fez, né? Então, que Deus possa nos abençoar grandemente. E, no entanto, quando o irmão chegou lá comigo, conversou, foi uma luz para mim, e de lá me foi revelado o ministério. A outrora tinha sido plantado, mas quando o irmão foi lá, então aquilo abriu no meu coração, e de eu receber o ministério do irmão José Branda, porque já tinha sido plantada a semente. Então eu sei onde eu estou firmado. Aquilo que o irmão José Branda não fala, eu não me atrapalho. É aquilo que ele fala, eu seguro. Porque a promessa é que ele fosse um profeta. Então o trabalho da voz de Deus não pode ser colocado na mão de qualquer um. Não podia ser um pastor para fazer o trabalho que ele está fazendo. Nós temos que aprender isso. Não pode ser um pastor para fazer o trabalho que o irmão José Branda está fazendo. Até porque o pastor não é um missionário. Embora ele possa até fazer. Mas ele não é um missionário. O trabalho apostólico, porque senão confunde. Ele deu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Né? Embora o pastor ele pode fazer, mas ele não é um apóstolo. Ele não tem a comissão apostólica. Mas o irmão José Branda, nele está a comissão apostólica, profética, porque ele é o enviado para os 4 cantos da terra. E o irmão Billy Paul, que completou nossa saudação, né? Nosso abraço. Não posso lhe abraçar pessoalmente, mas eu vou pedir assim que se eu estiver no seu gabinete,
E se eu sentir aquele calor tão grande do Espírito Santo lhe abraçando, aquele fogo, o fogo de amor, é eu lhe abraçando, irmão Billy Paul. Deus lhe abençoe. Não tive a honra de lhe conhecer quando o senhor estava aqui no Brasil, mas que Deus possa lhe abençoar. Eu aprendi uma coisa com um velho mestre meu. Ele disse: a coisa mais importante que existe na nossa vida não é você estar longe e não fazer falta, mas sim você estar perto das pessoas e fazer falta. Então nós sempre estamos perto por essa mensagem. Então nós sentimos falta um dos outros. Eu sinto falta de estar com meus irmãos. Eu sinto falta desse companheirismo. E quando eu vou nos encontros, eu me sinto tão feliz de estar perto dos irmãos. Aqui o pastor Demontier não tem ido esses tempos agora, porque a dificuldade. Mas eu me sinto bem de estar ao lado dos encontros em Sarandi, dos encontros aonde Deus tem me levado, me sinto muito bem. Quando estou ali, mesmo se eu estiver sentado lá no banco, lá o último banco, para mim não faz nenhuma diferença, porque eu estou no meio do fogo, o fogo de amor dessa mensagem. Que Deus abençoe cada vocês, irmão, cada vocês, irmã. No precioso nome de Jesus, que receberam esta mensagem do profeta de Deus. Que Deus alcançou vocês. E vocês que ainda não foram alcançados, que Deus abençoe vocês. Me perdoa. Se vocês souberem o valor que vocês têm, o privilégio que vocês têm, não para estar debatendo a mensagem, não para estar mostrando parágrafo, mas por Deus nos elegeu como um parágrafo. Nós somos um parágrafo da mensagem, nós somos um livro da mensagem. Me perdoa, irmão, eu estou sem lenço aqui, né? Mas que Deus possa vos abençoar grandemente. Sinta-se feliz, irmão, sinta-se livre para fazer aquilo que Deus mandou vocês fazer. Então o motivo de eu amar essa mensagem, amar vocês, é porque eu olho para vocês e vejo que vocês não são apenas um comedor de açaí, um comedor de polenta, ou seja qual for a tradição do seu país ou do seu estado, da sua cidade, mas por você ser uma semente de Abraão, você ser a Rebeca do século 21. Que Deus vos abençoe grandemente, todos vocês que têm essa chamada, que estão afastados dessa mensagem. Volte, irmão, volte, por favor. Não fique fora desta mensagem. Não dos parágrafos, mas da mensagem. Da mensagem do sétimo anjo. Que esta mão que o Geazi de Elias viu, eu não sei como é que as pessoas ficam combatendo o ministério do irmão Brana, que quando aquele Elias estava orando por o pecado de Israel, e diz o irmão Brana, Israel, e Deus reteu um pouco, ele reteu a promessa de não julgar mais eles, de não derramar o juízo sobre eles, e Elias clamou porque Israel tinha se arrependido, mas foi o Geazi que viu a mão, viu a coluna de fogo, viu uma mão, viu uma nuvem como do tamanho de uma mão. Olha a mensagem em cima, a nuvem em cima da mão do irmão Brana. Não é a mão esquerda, é a mão direita do Senhor Jesus Cristo. Sobre o psíquico do irmão Brana. Que essa mão nunca venha sair do nosso psíquico, da inteligência, da sabedoria que procede do reino de Deus. Eu não sei como é que nós nos atrapalhamos e não crer no ministério do irmão José Brana, sendo que ele é o Geazi que está vendo a mão de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós pastores. Que Deus possa vos abençoar. Eu vou continuar lendo aqui. Eu vou ler novamente, voltar aqui, perdão, né? Perdão, amado. Eu vou voltar novamente aqui na página 158. Vê que a penúltima linha da página 158, da era de Pérgamos.
O monoteísmo converteu-se em politeísmo. Na Babilônia, a mentira do diabo, os mistérios do diabo levantaram-se contra a verdade de Deus. E os mistérios de Deus naquela cidade, Satanás verdadeiramente tornou-se o Deus deste mundo e exigiu a adoração daqueles que ele tinha enganado, fazendo-os crer que ele era verdadeiramente o Senhor. A religião politeísta do inimigo começou com a doutrina trinitária. Foi lá atrás, na antiguidade, que a ideia de um Deus em três pessoas começou a existir. Quão estranho que nossos teólogos modernos não tenham vislumbrado isto, mas tão obviamente enganados por Satanás, quando foram seus antepassados, eles ainda creem em três pessoas na divindade, que nós mostre apenas um lugar na Escritura onde haja alguma autoridade para essa doutrina. Não é estranho que, enquanto os descendentes de Cão continuaram seu caminho na adoração satânica, a qual envolvia um conceito básico de três deuses, que não haja nenhum traço dos descendentes de Sem crendo em tal coisas ou tendo qualquer adoração cerimonial que envolvesse até mesmo um símbolo disso. Não é estranho que os hebreus crescem: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Se houvesse três pessoas na divindade, Abraão, o descendente de Sem, em Gênesis 18, viu apenas um único Deus com dois anjos. Então vamos entrar profundo agora nisso aqui agora. Agora, como foi representada essa trindade? Foi representada por um triângulo equilatéreo, assim como é representada hoje em Roma. Estranhos, os hebreus não tinham tal conceito. Agora quem está certo? Os hebreus ou os babilônios? Na Ásia, a ideia politeísta de três deuses resultou numa imagem com três cabeças em um corpo. Ela é representada como três inteligências. Na Índia, eles sentiram-se inclinados a representá-la como um deus em três formas. Ora, essa é realmente uma boa teologia dos dias modernos. No Japão, há uma grande imagem de Buda com três cabeças, como aquela que descrevemos brevemente, mas a mais reveladora de todas é a que apresenta o conceito trinitário de Deus numa forma trina, de a primeira cabeça de um velho simbolizando Deus Pai, segundo, um círculo que nos mistérios significava a semente, que por sua vez significa o filho. Terceiro, as asas e a cauda de um pássaro, pomba. Aqui estava a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, do Pai, Filho e do Espírito Santo. Três pessoas na divindade. Uma autêntica trindade. Vocês podem ver a mesma coisa em Roma. Agora deixe-me perguntar novamente. Não é estranho que o diabo e os seus adoradores tivessem realmente mais verdade revelada do que o pai da fé, Abraão, e seus descendentes? Não é estranho que os adoradores de Satanás soubessem mais acerca de Deus do que os filhos de Deus? Ora, isso é o que os teólogos modernos procuram nos dizer quando fala acerca de uma trindade.
Simplesmente recorde, esta coisa, só de agora em diante, estes registros são fatos, e isto é um fato. Satanás é mentiroso e pai da mentira. E quando ele vem com alguma luz, ainda assim é mentira. Ele é homicida e sua doutrina da Trindade tem destruído multidões e destruirá até que Jesus venha. Essa doutrina veio como um elo, como um terremoto. Ela veio como um tufão para desmoralizar a pessoa física, moral e caráter de Jesus Cristo. Ela veio tentar. Quando Jesus estava pregando, libertando os oprimidos de religião, do diabo, essa mensagem, irmão, ela não é para nos fazer debater. Ela tem que estar em nós. Eu espero que ela esteja em mim, para quando nós estiver falando com uma pessoa de qualquer religião, seja ele cachaceiro, seja ele quem ele for, desde que ele ainda não tenha conhecido o ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, Malaquias 4, 5 e 6, que foi reconhecido, introduzido pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Rei Ohai, todos nós sabemos disso, só falta para nós revelação disso, assim como João Batista precursou a minha primeira mensagem, a minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então essa mensagem, ela tem que estar em nós para nós libertar os filhos de Deus oprimidos por Satanás. Por isso nós temos que ser livres, pregar somente o que o irmão Brana pregou. Ô meus preciosos irmãos de Deus, entenda a posição do irmão José Brana. Não faça do irmão José Brana um detonador e do irmão Brana um míssil, por favor. Vamos nos firmar de trás desta mensagem. Vamos apoiar um ao outro, vamos ser a mensagem da hora para as pessoas. Por isso é que o rapto ainda não aconteceu, porque nós estamos perdendo tempo em estar combatendo homens que você não vai para eles. Se Deus não para, Deus nunca entrou dentro daquele sinédrio, dentro dos fariseus, dentro dos herodianos, dentro dos saduceus, dentro daquele povo, daquela sinagoga, para mudar elas. Ele veio para libertar os oprimidos de Satanás, da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Aí você entende a posição do irmão José Brana, que Deus colocou. Eu ouvi o primeiro, a mês passado, mês anterior, assim que ele voltou, ele disse: para isso eu nasci, para isso eu estou aqui, para nos incentivar, porque João Batista introduziu o Cordeiro para tirar o pecado do mundo. E o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, introduziu o irmão Brana para nos tirar do pecado do mundo. É forte essa, né? João Batista, a voz saiu de baixo. Eis o Cordeiro de Deus. O ministério do profeta estava embaixo, na terra, no Rio Jordão, levando as pessoas à morte. Quando Deus, eu não sei o que significa, ainda não vi ainda, o que significa a palavra Ohio, no Rio Ohio. Eu não sei o que significa. Mas se você que tem o dicionário e vê o que significa Ohio, então mande para nós no nosso Face, no nosso canal. Então, na 17ª pessoa, cumprindo Apocalipse 10:7, João Batista estava a meio a centenas e centenas de pessoas, e o irmão Brana estava a meio a centenas e centenas de pessoas. A voz introduziu Jesus da terra, mas a voz introduziu o irmão Brana, que introduziu o irmão Brana, veio do alto. Na 17ª mensagem. A mensagem da doutrina da Trindade é pior do que esse tufão que está assolando os Estados Unidos. É pior.
Você veja que na maneira que o irmão Brana se expressa aqui, ele diz aqui, Roma, agora deixe-me perguntar novamente. Não é estranho que o diabo e os seus adoradores tivessem realmente mais verdade revelada do que o pai da fé, Abraão, e seus descendentes? Não é estranho que os adoradores de Satanás soubessem mais acerca de Deus do que os filhos de Deus? Ora, isso é o que os teólogos modernos procuram nos dizer. Quando fala acerca de uma trindade, simplesmente recorde esta coisa só de agora em diante. Estes registros são fatos. Isto é um fato. Satanás é mentiroso e pai da mentira. E quando ele vem com alguma luz, ainda assim é mentira. Ele é homicida. E sua doutrina da trindade tem destruído multidões e destruirá até que Jesus venha. Então veja que a coisa é séria. Jesus disse, Deus disse, não temos a que pode matar o corpo, mas não sabe o que fazer com a alma, com o espírito. Então nós somos chamados, aí a posição do irmão José Brana dado por Deus. Vocês estão pensando, irmão, vocês não estão combatendo o José Brana, vocês estão combatendo o assim diz o Senhor. A posição dele de nos colocar, pastores, vocês pastores, irmãos, companheiros, que têm seus ministérios tão profundo, tão amplo de ovelhas, que você chega hoje, você está com 10, amanhã você está com 1000, amanhã você está com 300, amanhã você está com 100. Olhando para a face dessas ovelhas, lembra-se que vocês é estímulo para essas ovelhas, porque vocês estão representando o 17º mensageiro, perdão, a 17ª pessoa, que através de vocês, a voz de William Brana é a que precursa a minha segunda vinda. Há uma diferença tão grande de João Batista para William Brana. Essa é a posição do irmão José Brana. Não combata aquilo que vocês levam para o púlpito e diz que são que vocês estão anunciando. Vocês estão combatendo o próprio irmão, o próprio mensageiro, que vocês dizem que estão com a mensagem dele pregando. Quando você entra em frente com a voz de Deus, com o ministério de José Brana, vocês estão entrando em frente. Eu não tenho a mensagem aqui, a coluna de fogo. Eu gosto sempre de ter ela aqui. Mas ela está aqui atrás, está aqui na fotografia aqui. Isso aqui não é o escritório, é o meu quarto. Eu não tenho escritório. Então, quando nós combatemos o irmão José Brana, a sua posição, nós não estamos combatendo o José Brana, nós estamos combatendo o assim diz o Senhor. Porque nós, ministros, ou evangelistas, ou crente, ou seja quem for, o zelador, o porteiro, o irmão que senta lá no banco que ninguém, vocês são epístolas escritas e lidas por todos os homens. Por isso é a responsabilidade que pesa sobre o ombro do irmão José Brana. Repara que ele passou muito tempo calado. Ele passou muito tempo calado. Mas esses 40 minutos, 45 minutos que ele fala é o assim diz o Senhor. Eu posso falar isso e se eu estiver errado, Deus me julgará. Porque Deus mandou ele abrir a boca para nos incentivar, não para nos condenar, como ele falou no conto anterior. Ele não está nos mandando fazer partido, ou grupo, ou isso ou aquilo outro. Ele está nos incentivando, quando ele chega a dizer que ele mesmo é culpado. Não é que ele anda incentivando ninguém a estar formando um grupo, não. Mas ele foi chamado por Deus para nos estimular, para estimular cada irmão, cada evangelista. Quando você pregar o batismo do nosso Jesus Cristo, que não é do irmão Brana, foi revelado a ele, e agora essa revelação vem para nós, porque nós somos livres para receber essa revelação. Então, por isso é que nós temos que fazer o que nos é permitido fazer pelo Senhor Jesus Cristo através de William Brana. Nós não temos ovelhas. As ovelhas que nós pastoreamos é do irmão Brana. Aí você quer combater, combata com a Bíblia. Eu estava vendo um debate de um cidadão aqui no Face, aqui no grupo aqui, falando de Deus, só que ele se esquece de ler, de gravar no coração e ter revelação.
que o irmão Branham é o semideus para esta era. Porque Moisés foi Deus para Israel. E o irmão Branham, ele não é o Deus eterno, ele não é o Senhor Jesus Cristo, como estão dizendo, não. Mas ele é o representante legal do Senhor Jesus Cristo. Então ele é nosso pequeno Deus, aqui, até porque a Bíblia diz, vós serão deuses. Paulo disse, sede meus imitadores, como assim sou de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo jamais iria falar com tanta autoridade, ser imitador dele, se ele não tivesse plena consciência que ele era um homem morto para o mundo, morto para suas ideias, e agora ele estava refletindo a imagem e o caráter e a dignidade de Jesus Cristo. Tempos depois da morte de Pedro e Paulo, Pedro vai no segundo capítulo de Pedro, 2 Pedro, se não faz memória, 4:18, Pedro vai e reconhece o ministério de Paulo, diz que os indoutos ignorantes distorcem para a sua própria condenação. O irmão José Branham está aí por Deus, para nos estimular, porque as ovelhas não é nossa. As ovelhas, eles creem no ministério de William Branham, não interessa quantos estão distorcendo, mas se o Filho vos libertou para ser essa epístola escrita e lida por todo aquele que nos ouve, então vamos estar gratos a Deus. Que Deus abençoe nós, nos abençoe. De acordo com a história, não demorou muito para ser feita uma mudança neste conceito de um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Satanás levou-os a um passo por vez para longe da verdade. O emergente conceito da deidade agora era primeiro o Pai eterno, segundo o Espírito de Deus, encarnado em uma mãe humana. Isso faz pensar terceiro, um filho divino, o fruto dessa encarnação, a semente da mulher. Mas o diabo não está contente, ele não conseguiu ainda a adoração de si mesmo, exceto de uma maneira indireta. Por isso, ele leva as pessoas para mais longe da verdade. Ainda através de seus ministérios, ele revela às pessoas que uma vez que o grande Deus e Pai invisível não se envolve nos negócios dos homens, mas permanece em silêncio relativamente a eles, segue-se então que ele pode muito bem ser adorado em silêncio. Realmente isto significa ignorá-lo tanto quanto possível, se não totalmente. Esta doutrina espalhou-se ao redor do mundo também, e hoje mesmo na Índia pode-se ver que os templos ao grande Criador, o Deus silencioso, são notadamente poucos em número. Nós temos uma grande responsabilidade de libertar os filhos de Deus desse grande terremoto espiritual, desse grande vendaval espiritual. Porque é uma casa que não será edificada. Está havendo terremoto nos Estados Unidos, maremoto, tufão, mas isso aí se pode construir uma casa. O governo dos Estados Unidos, americano, que Deus os abençoe, e seus ministros, doou $1 milhão. Aquela atriz doou 500 mil, outros e assim por diante. Mas isso, logo logo vem outro tufão e destrói. Vem outro e destrói. Mas existe um tufão que não tem bilhões de dólares que pode construir, que é uma falsa doutrina, que é omitir o assim diz o Senhor. Curar a enfermidade, isso não é
Porque a pessoa, o Umbanda diz isso, da mensagem de demologia. Ele pregou, se não me falha a memória, 3 mensagens nesse título, demologia. Curar. Às vezes você, Umbanda ressuscitou morto, mas eles morreram e vão ressuscitar de novo. Andando orando, pernas de pessoas foram curadas, restauradas, vistas, mas agora estão tudo comido pela terra. Mas ele curou uma enfermidade que a terra não pode consumir, o inferno não pode consumir, que foi a cura da alma. Pastores, irmãos, aonde vocês nos ouviram nesta noite, isso está saindo como um vulcão de dentro de mim. A sua palavra, a sua mensagem, o que você fala para as pessoas que vocês estão posicionados nessa mensagem, é para curar a doença que não tem demônio, não tem germe na vida que pode destruir, nem tocar. Quando você abrir a boca de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, Jesus disse: a alma que pecar, esta alma morrerá. Essa é a sua posição, essa é a nossa posição. Essa é a sua posição, dona de casa, jovens, adolescentes, crianças, pastores, ministros, cozinheiros e cozinheiras, lavadeiras, passadeiras, quem trabalha na roça, em qualquer lugar que você estiver. Essa é a sua posição. Aleluia. Que ouve uma mensagem que o Umbanda prega, que ela cura a alma. E isso aí não tem terremoto de diabo que destruirá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. A mensagem de William Branham, ele curou muitas pessoas orando e Deus usava ele no corpo físico restaurar. Teve aquela mulher que dá entrevista aí, que anda ganhando dinheiro, Taylor Osborne, anda ganhando dinheiro na mídia, e coitada dela, que ela diz, dá testemunho dela mesmo, que Deus, ela foi botar ela dentro de um elo de fogo. Tá aí, é só você baixar a internet e você ver o testemunho dela. Não vou dizer que ela está condenada, mas ela não está testemunhando daquilo que Deus fez para ela. Ela teve uma filha no físico, a filha corta cabelo. Mas Deus que queria dar para ela uma filha na alma. Um filho na alma. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém, amados de Deus? Que coisa tremenda. Uma vez que não era necessário adorar o Pai Criador, foi muito natural que a adoração pendesse para a mãe e o filho como alvos de devoção. No Egito houve a mesma combinação de mãe e filho, chamada Isis e Osíris. Na Índia era Isi e Isvará. Note até assim a similaridade de nomes. Na Ásia era Cibele e Dios. Em Roma e na Grécia foi seguindo o exemplo, assim como na China. Bem imagine a surpresa de alguns missionários católicos romanos quando entraram na China e encontraram ali a Madonna e o filho com raios de luz emanando da cabeça do bebê. A imagem poderia muito bem ser permutada por uma do Vaticano, exceto pela diferença de certos traços faciais. Aleluia.
Agora cabe-nos descobrir a mãe e o filho originais. A mãe deusa original da Babilônia era Semiramis, que era chamada, eu não sei, Reã, que é R-H-I-A. Nos países orientais, em seus braços, ela segurava um filho que, embora bebê, era descrito como alto, forte, bonito e especialmente cativante. As mulheres, em Ezequiel 8,14, ele foi chamado Tamuz. Entre os escritores clássicos era chamado Baco. Para os babilônios ele era Ninos, o que explica o fato dele ser representado como um bebê nos braços e ainda assim ser descrito como um grande e poderoso homem. E é que ele é conhecido como o Filho Espaço. Um de seus títulos era esposa da mãe. Como um filho, esposo, e um de seus títulos era esposo da mãe. E na Índia, onde os dois são conhecidos como Esvará, Isis, ele, o esposo, é representado como um bebê ao seio de sua própria esposa. Que este Ninos é o Nirordes da Babilônia, da Bíblia, perdão. Podemos afirmar, comparando a história com o relato de Gênesis, Pompius disse Ninos, rei da Assíria, mudou as antigas maneiras moderadas de vida pelo desejo de conquistar. Ele foi o primeiro que fez guerra contra seus vizinhos. Ele conquistou todas as nações, desde a Ásia até a Líbia. Porquanto estes homens não conheciam as artes de guerra, Diodoros diz Ninos foi o mais antigo dos reis assírios mencionados na história, sendo de temperamento guerreiro. Ele treinou rigorosamente muitos jovens nas artes de guerra. Ele sustentou Babilônia quando ainda não havia a cidade de Babilônia. Assim, vemos que este Ninos começou a tornar-se grande em Babilônia. Construiu Babel e dominou a Síria, tornando-se seu pai, e depois prosseguiu a devorar outros vastos territórios onde as pessoas não tinham habilidade para a guerra e vivia de uma maneira moderada, como disse Pompeus. Agora em Gênesis 10, falando do reino de Nirordes, diz, e o princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Gauni, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Síria, e edificou a Nínive, e Cala, e etc. Porém, os tradutores cometeram um erro ao traduzir a Síria como um substantivo, porque é um verbo, em caldeu significa tornar forte. Assim é Nirordes, que todos se tornando forte, ele estabeleceu o seu reino formado, o primeiro exército do mundo que ele treinou através do adestramento e dos rigores da caça. Foi para além de Siná com seu forte exército, o subjugou nações e edificou cidades, tais como Nínive, cujo nome foi em homenagem a ele, porque até hoje uma parte principal das ruínas daquela cidade é chamada Nirordes. Antes de se edificar
uma nação, primeiro tem que se edificar um palácio. Antes de Deus construir o mundo, primeiro ele construiu um palácio. Antes dele dar a palavra, haja luz, ele edificou uma morada para nós, chamada Cordeiro. Se Deus me permitir, na próxima transmissão, no próximo culto, eu vou falar um pouco sobre a alma. Falar um pouco sobre a alma. Se Deus me permitir, me dá inspiração. Eu tenho aqui para mais de 30 versículos, 30 capítulos, mais de 50 ou 100 versículos, falando de alma, somente de alma. O cordeiro morto antes da fundação do mundo não foi aquele igual o cordeiro que foi morto para cobrir o pecado de Adão. Aquele cordeiro não tem alma. Que Deus abençoe nós, irmãos, que cremos nesta mensagem. Ele edificou uma casa. E as vestes desta casa chama-se corpo. Nós somos o corpo que mora dentro desta casa. Porque ele disse assim, lá, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quiser eu te cobrir com uma galinha cobre seus pintainhos. Nirodes, quando ele construiu, antes dele construir, criar império, ele construiu uma casa. Não se constrói uma cidade, um país, sem um exército. Ele teve que conquistar um exército. Ele teve que fazer um exército. Para que o irmão Branham diz aqui que ele saiu conquistando muitas nações que não tinham prática de guerra. Hoje todas as nações têm prática de guerra. Esse cordeiro, logo logo ele se tornará leão. É porque eu não guardei a escritura aqui, no próximo eu vou falar acerca dele também. Quem é esse cordeiro que hoje nós estamos usando ele para pecar, para debater? Mas como ele virá? Hoje nós estamos clamando pelo sangue do cordeiro. Naquele dia, ele virá como... Vocês sabem o que significa um cordeiro, né? Ele vem com testa de aço para demolir os adversários da sua igreja, do seu templo. Esse mesmo cordeiro hoje que é dócil, logo logo ele virá como para aniquilar. Porque é ele que vai vencer a besta, pastores. Vamos parar de tolice. Vocês dizem que vocês não precisam do irmão Branham, a gente diz que não precisa. Por que o irmão Branham vai ter que voltar? Porque, então para que Moisés? Por que Moisés vai ter que voltar? Para que Elias vai ter que voltar? Para que eles vão ter que voltar? Porque Deus poderia salvar Israel. Ele não disse que ele é o salvador de Israel. Ele não disse que Elias era o salvador de Israel. Ele não disse que Moisés, não tem uma escritura dizendo que Elias e Israel e Moisés é o salvador de Israel. Ele diz, eu sou o salvador de Israel. Eu sou o Senhor, como eu li aqui em Oséias, ele dizendo que ele é o salvador de Israel, ele que sara, ele que cura, ele enferma, ele cura. Agora, por que Moisés e Elias vão ter que voltar? Se o irmão Branham aqui é o profeta, quem introduziu o irmão Branham? Quem introduziu o irmão Branham foi o Senhor Jesus. E quando o irmão Branham morreu, quando ele deu o último respiro que respirar, o corpo dele estava intacto. Pedro, João, Paulo, todos eles foram para o cárcere, foram para a sepultura sem cabeça. João, que foi o precursor da primeira vinda de Jesus, foi para a sepultura sem cabeça, jogado lá do caixão, será que tinha caixão, ou uma caixa, sei lá, o que eles fizeram.
Paulo foi para a sepultura com a cabeça do lado. Então, e o irmão Brana, como nós temos o relato, que quando ele morreu estava todo furado de ferragem, tudo, traumatismo craniano, mas quando ele respirou, o corpo dele não tinha uma cicatriz. Então para que isso? Para ir ser comido de germe no outro dia? Ah, irmão, pare com isso. Vamos parar com isso. Claro que a voz de arcanjo é o Senhor Jesus Cristo, voz de trombeta, voz de alarido, voz de arcanjo é o Senhor, mas ele tem uma hierarquia, ele tem uma ordem que ele não foge. Datã, Coreia, Birão tentaram fugir da ordem, ele disse, não, sai daí porque eu vou destruir, Deus vai destruir vocês, Deus vai nos destruir porque nós estamos combatendo, nós estamos querendo ensinar Deus, nós estamos querendo colocar algo na boca de Deus que nem sequer imaginou. Tem uma hora que o profeta não pode mais interceder por vocês. Irmão, a mesma boca que disse, Senhor, se tu destruir esse povo, risca meu nome do livro da vida, foi a mesma boca que chegou diante do arraial de Datã, Coreia e Abirão, disse, se vocês forem enterrados, Deus não falou comigo. A mesma boca que vocês estão dizendo que vocês creem, é a mesma boca que vai dizer, eu não conheço vocês, vocês não pregaram, vocês me combateram. Vocês não pregaram como era para vocês pregar. Isso não é Jesus. Vamos parar com isso. Vocês não são mais inteligentes do que o profeta. Uma vez que descobrimos que foi Ninos, é preciso agora descobrir quem era o seu pai. De acordo com a história, foi Bel, o fundador de Babilônia. Agora deve-se notar aqui que Bel fundou no sentido de que ele começou este movimento todo, porém foi seu filho, Ninos, que a estabeleceu e foi o primeiro rei, etc. Porém, de acordo com a escritura, o pai de Nirodes foi Cuse, e Cuse gerou a Nirodes. Não somente isto, e assim, porém, encontramos que Cão gerou a Cuse. Ora, na cultura egípcia, Bel era chamado Hermes, e Hermes significa o filho de Cão. De acordo com a história, Hermes foi o grande profeta da idolatria. Ele era o intérprete dos deuses. Outro nome pelo qual ele era chamado era Mercúrio. Leia Atos capítulo 14, versículo 11 e 12. Higinos diz isto acerca deste. Se você me permitir, vamos ler. Já que nós lemos aqui, então vamos ler aqui. Atos 14, versículo 11 ao 12. São dois versículos. 14. Vamos ler aqui. Atos 14. Atos capítulo 14. Versículo 11 ao 12. Que diz aqui. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo, em língua licônica, fizera-se os deuses semelhante aos homens, e descera até nós. E chamava Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Mercúrio, a Barnabé e Júpiter a Paulo, porque Paulo era o que o Brana estava falando aqui, que eles atribuiriam isso a Paulo e a Barnabé. Que mensagem tremenda. Oh, Deus maravilhoso. Ginos diz isto acerca desse Deus, que era conhecido diferentemente como Bel, Hermes, Mercúrio e etc. Por muitas eras,
os homens viveram sob o governo de jovem, não o jovem romano, mas o Jeová dos hebreus, que antecede a história romana, sem cidades e sem leis, e todos falando uma só língua. Porém, depois que Mercúrio, Bel, Cuse interpretou os idiomas dos homens, por isso o intérprete é chamado hermeneuta, ou mesmo indivíduo distribuiu as nações. Então começou a discórdia. Vê-se com base nisto que Bel ou Cuse, o pai de Nirodes, originalmente foi o líder que levou o povo para longe do verdadeiro Deus, e como o intérprete dos deuses encorajou o povo a adotar outra forma de religião. Eles encorajou a prosseguirem, meu Deus, com a torre que seu filho de fato edificou. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens. Portanto, ele foi tanto intérprete como senador, como semeador de confusão. Cuse então foi o pai dos sistemas politeístas, e quando os homens foram deificados pelos homens, é claro que ele tornou-se o pai dos deuses. Agora Cuse era chamado Bel, e Bel na mitologia romana era Janus. Ele é descrito como tendo duas faces e carregava um bastão com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de caos. Assim, encontramos que o Cuse da Bíblia, o rebelde original contra o monoteísmo, era chamado Belos, Hermes, Janus, etc. Entre os povos antigos, ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Você sabe o que veio no meu coração agora aqui? Mudou isso para nós aqui, um pouquinho aqui. Para nós aqui, só nós aqui, não conte esse segredo para ninguém, como diz o irmão Anderson. Só para nós que estamos almejando entrar no rapto. Esse espírito morreu. Essa facção acabou. Acabou, amado de Deus. Quantos intérpretes nós temos hoje na mensagem? Irmão, isso aqui é muito forte. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sou pregador. Eu estou cheio de falha. Se você orasse por mim, eu peço as vossas orações, irmão. Em todo mundo, vocês que orem por mim. Eu não tenho capacidade de estar pregando isso aqui. Eu não tenho capacidade de estar aqui. Eu estou destruído. Eu não tenho igreja, não tenho povo, não tenho rebanho. São bem poucos. Não tenho grande templo. Eu não tenho capacidade de estar falando isso aqui. Deus sabe disso. O diabo também sabe disso. Mas eu não quero ser encontrado ali na esquina bebendo, fumando, incentivando as pessoas, ou dizendo para as pessoas que o irmão Branda não é profeta e que o irmão José Branda não é profeta. Eu não quero ser intérprete de Satanás dentro dessa mensagem.
Mesmo com todas as minhas falhas, o diabo pode até estar rindo de mim. E ele tem direito de fazer isso, porque ele conhece as minhas falhas e minhas debilidades. Mas eu oro a Deus para que Deus não me deixe permitir, eu me destrua e não me deixe ser um intérprete dentro desta mensagem. Porque até então, antes do irmão Brana aparecer em cena, entrar em cena, ninguém tinha revelação, coisa nenhuma. E depois que o irmão Brana, depois que o sétimo anjo foi introduzido na terra, hoje nós temos muitos intérpretes. Intérprete dos deuses, não de Deus, dos deuses. É intérprete para todo quanto é lugar. É intérprete de parágrafo, intérprete disso, intérprete de aquilo. Outros vão e começam a combater aqui no Brasil. Tem prazer de combater a mensagem que vem de Jeffersonville, a mensagem que vem do celeiro original para os quatro cantos da terra. Se fosse no Brasil, então seria Brasil. Se fosse na China, seria China. Se fosse na África, mas Deus estabilizou em Jeffersonville. São intérpretes. Eu vou ler novamente isso aqui para vocês, para que os irmãos, para que nós podemos atentar, não vocês, mas eu estou pregando para mim mesmo, porque eu sou uma influência, ou bem ou mal, eu sou uma influência. Olha o que o irmão Brana diz aqui, quem é esses intérpretes que está hoje na mensagem? Da onde eles saíram, de quem eles são filhos? São filhos de Cão, que queria interpretar uma interpretação para os irmãos deles acerca do seu pai. Que o seu pai estava na sua tenda, o irmão Brana está no porto de dever, José Brana está no porto de dever dele. Vocês estão indo, querendo ver no dia de José Brana, vocês são amaldiçoados pelo próprio profeta, que vocês estão dizendo que creem. Vocês são filhos de Cão. Vocês são filhos de Cão. Noé, mesmo com as suas fraquezas, mas estava na sua tenda. É o que vocês estão fazendo. Procurando erro no ministério de José Brana na terra. Não estou aqui tomando partido por ninguém, mas eu tenho que defender aquilo que me foi revelado para me defender. Não estou dizendo que é só os que crê nele que entrarão no rabo. Não sou ignorante. Deus me deu psíquico com sabedoria para não entrar por esse caminho. Mas, no entanto, Paulo diz: dá honra a quem tem honra e respeita a quem tem respeito. É natural do Brasil personificar o original. Fico combatendo na mídia hoje o ministério de Jeffersonville. Vocês vão pagar, filhos de Cão, intérpretes. Deus já tinha destruído a Torre de Babel, mas Ninos voltou novamente e levou o povo à torre novamente de confusão. E de lá, diz o profeta, ele começou a interpretar a língua dos povos inteiros. Ele colocou um laboratório, colocou um seminário, fez e treinou seus súditos, treinou seus imortais de academia de letra, de academia de interpretação. E o que foi que houve? Então ele começou a interpretar as línguas para os povos e combatendo a palavra de Noé. Vocês vão pagar por isso. Cão entrou na tenda do pai dele e viu a nudez do pai dele. Mas os semitas, os jafsanitas, pegaram a toalha para proteger a nudez do seu profeta. De costa. Temos muito intérprete, mas não de Deus. Tem uma escritura que diz que vocês falam, mas não por mim.
Vocês têm revelação do seu próprio coração, das suas próprias ideias. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. É muito tremendo isso aqui. Eu vou ler novamente aqui. Oh, coisa maravilhosa. Isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Meu coração chega a estar explodindo. Eu não estou aqui por emoção, mas algo dentro de mim ferve. Eu não queria, mas eu estava orando aqui. Ó, irmão, eu tenho cometido tanto erro esses dias agora. Tanta falha, mas tanto erro mesmo. Mas algo dentro do meu coração faz. Eu não sei. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler novamente aqui. Higino diz isto acerca desses Deus, que era conhecido diferentemente como Bel, Hermes, Mercúrio e etc. Porque por muitas eras os homens viveram sob o governo de jovem. Não o jovem romano, mas o Jeová dos hebreus, que antecede a história romana. Sem cidades e sem leis, e todos falando uma só língua. Porém, depois que Mercúrio, Bel, Cuse, interpretou os idiomas dos homens, por isso um intérprete é chamado Emineuta, que aí vem de Hermes, né? Emineuta. Hermes, que vem da palavra Hermes, Emineuta. Eu não sabia, veja o que é a gente orar a Deus e Deus nos revela a mensagem do profeta. Emineuta. O mesmo indivíduo distribuiu as nações. Então começou a... Então veja aqui. Distribuiu as nações, então começou a discórdia. Vê se com base nisto Bel ou Cuse, o pai de Nirordes, originalmente foi o líder que levou o povo para longe do verdadeiro Deus e como o intérprete dos deuses encorajou o povo a adotar outra forma de religião. Quem tem ouvido, ouça. Emineutas dentro da mensagem. Intérpretes dentro da mensagem. Aí você vai parar isso? Não. Mas os eleitos ouvem. Quem tem ouvido, ouça. Se este povo que se chama pelo meu nome, se eu me chamo pelo nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, eu não me atrapalho com isso. São emineutas interpretando que o nome é William Brana, que o novo nome é William Brana, interpretando que o batismo é o nome de William Brana, interpretando isso, são emineutas que vêm de Hermes. Por isso é que eu creio nessa mensagem. Porque não me é dado, me é revelado. A voz é dada a conhecer os segredos, mas a eles não, eu falo por parábolas. Leia a mensagem. Escute o culto mais logo. 3 classes de crente, às 3 horas da tarde. Hoje, eu estou falando hoje aqui no domingo. Escute as fitas, escute os cultos. Olha. Isso aqui é o rodapé da mensagem, ó. É o rodapé da mensagem. Qualquer intrapai que vem, venha para a mensagem, pegue as eras da igreja. Você quer descobrir onde está esses espíritos? Pegue as eras da igreja, aí você lê os 7 selos. Mãe, eu estou com algo tão tremendo aqui que eu vou. Esse culto tudo é de choro. São emineutas da mensagem. Eu vou ler novamente. Adota a outra forma de religião. Eles encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho de fato edificou. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens
Portanto, ele foi tanto intérprete como semeador de confusão. Ele é intérprete e isso está na mensagem. A mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus, não, o lugar de invasão dos Estados Unidos. Cuidado, tabernáculo Brana. Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo Brana. E a palavra filisteu quer dizer homens de espírito estreito. Filisteu quer dizer homens de espírito estreito e vulgar. Isso que quer dizer filisteu. Mas o problema não diz, vocês pastores vão ter que combater. Não. Ele mandou, nos incentiva, o irmão José Brana, nos incentiva a ler a mensagem, as fitas. Pregue somente o que está nas fitas. Agora isso não quer dizer que o seu pai, que o irmão Brana disse que cada pastor tem sua posição, tem sua maneira, ele é um pastor, ele tem também algo, Deus dá algo para ele, inspirado pela mensagem, para ele passar que bate com o Uritumim. Ele é o cuidador das ovelhas. Lembrando a mensagem, a deidade, a divindade explicar, lembrando fala disso. Mas o essencial é a mensagem. Então nós pregamos sobre a inspiração que vem da mensagem. E as ovelhas recebem e te respeitam como ministro, porque ele sabe que você está sendo introduzido pelo mensageiro. Que o mensageiro foi introduzido pelo Senhor Jesus Cristo. Você quer aprender isso? Leia sobre Timóteo, Tito. Paulo chega a dizer, falar tão precisamente do ministério de Timóteo, que Paulo bota Timóteo, até mesmo levando Timóteo a lembrar do dom que estava na mãe dele. Hoje nós temos esses intérpretes, perdão, na mãe, na avó dele, que era não estou a par do nome dela agora. Era Freud, se não foi embora. Não, Freud não. Freud, esse indivíduo aí. Qual é o dom que está em nós hoje? Paulo fez Timóteo lembrar do dom que estava na avó dele, na avó dele. E qual é o dom que está em nós hoje? Quem é o nosso intérprete hoje? Adotar o outro forma de religião. É o que nós estamos fazendo hoje. Levando o povo dentro da mensagem a adotar uma outra forma de religião. Não, o novo nome já foi revelado. Os 7 trovões já foi revelado. E os 7 selos já foi. Dentro dos 7 trovões foi revelado que o nome é William Brana. O nome de Jesus. Jesus, o Eterno. Que é o nome que está sobre todo o nome, agora é o nome de William Brana, que nem toda nação recebe o nome de William Brana. E se eu for orar em demônio em nome de William Brana, eu não vou expulsar demônio. E o profeta de Deus disse que os demônios tremem, quando fala Tiago capítulo 2, versículo 10, diz que não sabia que eles blasfemam sobre o meu nome, que sobre ela foi invocado. Então como é que fica isso aí? Porque o nome de irmão Brana, o diabo não blasfema. Pelo contrário. Olha o que eles fizeram aí com o nome de irmão Brana. Sobre o bom nome que vós sois invocado, no Rio Raio não está dizendo, não foi falado que o bom nome era o William Brana. O irmão Brana não disse que o bom nome é o William Brana. Veja a confusão que gera aí, eu vou estar perdendo tempo com isso, se me é revelado acerca disso. Porque Tiago diz não saber que esse blasfemo sobre o bom nome que foi invocado. O nome do irmão Brana está agora, eu estou conhecendo agora, está agora revelado agora de 1909 para cá, a família Brana, que ninguém conhecia, já existiu, mas ninguém conhecia. E Brana veio do pai dele. O William foi o que Deus chamou. Mas esse nome, Senhor Jesus Cristo, ele veio antes da fundação do mundo. Tiago, João viu ele, quando João viu, cai a seus pés como morto. Em Atos 4, versículo 12, diz que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão no céu e na terra, não do nome do irmão Brana. Que ao nome de Jesus se dobrará todo, que ao nome de, não há, perdão, que não há outro nome a qual devemos ser salvos.
Em Filipenses e Colossenses, fala embora diz lá que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo dos céus e de cima da terra. Então, para que se atrapalhar com isso? Agora são intérpretes, hemeneutas, que vem de Hermes. Oh, rapaz, meu Deus do céu. Oh, se eu pudesse pular aqui agora. Oh, mensagem tremenda. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, que coisa. São hemeneutas. Olha, vamos se esconder atrás da mensagem. Vamos se esconder atrás. Olha, eu já havia muito falar de hemeneutas, já li muitos livros, nunca imaginaria. Nem eles sabem o que significa. Nem eles sabem o que significa. Mas o sétimo anjo. Oh, eu não tenho a coluna de fogo aqui. Mas está aqui atrás, está aqui a fotografia aqui. Amém, amado? Eu vou parar porque já temos já 1h30. Já está gostoso. Eu gosto de quando Deus me manda eu fazer as coisas. Porque eu sou livre. Quando Ele me liberta, Ele me manda eu fazer. Eu estava querendo gravar há muito tempo esse vídeo. Mas Ele disse não. E depois de tanta fraqueza minha que eu chorei agora aqui orando, de tanta debilidade que eu tenho, e Ele disse, vai e faz. Vai e faz. É por isso que eu estou pregando aqui, falando aqui nessa inspiração. E Ele está me inspirando, está me revelando isso aqui. Porque eu não faço por mim mesmo. Porque se eu fizer por mim mesmo, eu não sou livre. Eu me torno escravo das minhas próprias ideias. Mas quando eu sou livre, então eu faço aquilo que me é permitido falar por Ele. Isso me faz livre, porque Ele me libertou. E me revelou o ministério quíntuplo de Efésio. Estaremos agora no encontro, se Deus nos permitir, orando a Deus. Estaremos lá com o pastor José dos Santos, ministro. Agora lá em Carpina, né? Você é nosso convidado para estar lá também. E também em novembro, agora também no dia, agora mês que vem, novembro, estaremos em Curitiba, em Minas Gerais com o pastor Duval. E também em janeiro estaremos em Curitiba, mais uma vez com o nosso pastor Zé dos Santos. Se Deus nos permitir. Cusi, então, foi o pai dos sistemas politeístas. E quando os homens foram deidificados pelos homens, é claro que ele tornou-se o pai dos deuses. Agora, Cusi era chamado Bel, e Bel, na mitologia romana, era Janus. E ele é descrito como tendo duas faces, e carregava um bastão com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de caos. Assim, encontramos que o Cusi da Bíblia é rebelde original contra o monoteísmo. Era chamado Belos, Hermes, Janus, etc. Entre os povos antigos, ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Então está aqui os intérpretes que hoje estão na mensagem. Eles não vieram da linhagem de Sem. Eles vieram da linhagem de Cão. São hemeneutas. São Hermes. Hermeneutas. Janus neutas. Quando o indivíduo disse para o irmão Brando, se eu acha que o senhor vai parar com isso, o irmão Brando disse não. Ele me disse que não. Nós não vamos parar com isso. Mas os eleitos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E estranho elas não seguem. Não basta só citar parágrafo, tem que ter revelação. Tem que primeiro ser livre, para depois ter revelação. Mombela diz na mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Ele disse, quando Isaías, primeiro ele confessou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeiro ele confessou, depois veio
o perdão, para depois ele ser enviado. 3 processos: confissão, então arrependimento e agora enviado. Quando ele confessou, ele reconheceu que ele não era nada, que tudo que ele tinha visto na vida dele, aquilo ali decepcionou ele, que ele se espelhava no homem carnal, o homem humano. Que embora teve um grande ministério, diz o profeta, mas era humano, não tinha a revelação do seu ministério. É isso aí que faz a diferença. Hoje nós temos muitos pastores, talvez agora no encontro agora vai ser tratado, né? Lá o pastor Duval, Deus abençoe, pastor, Deus, sua família, seu ministério, seus auxiliares e todos os pastores estarão ali com sua comissão, com seus ovelhas. Então, vai ser tratado agora acerca disso. Nós temos muitos pastores, mas o problema é que nós não temos revelação do ministério pastoral. Por isso é que esses homens estão aí fazendo o que estão fazendo. Correto? Essa é a questão. Amados,